Fala galera, chegamos ao nosso quinto vídeo. Falamos na introdução, explicando algumas coisas importantes. Depois vimos o período patriarcal. Depois nós vimos o processo da libertação do Êxodo. Depois nós vimos aquele momento, não é, do sistema tribal. E agora, nesse quinto vídeo, você vai aprender sobre o próximo momento da história de Israel. Qual é? O próximo momento da história de Israel é aquilo que nós vamos chamar de período da monarquia unida, ok? Então não se esqueça disso. Vamos lá. João Cláudio, quando é que começa, do ponto de vista de livro da Bíblia? Onde é que está? Quando ele aparece? Onde ele aparece? Esse período da monarquia unida vai aparecer justamente a partir do capítulo 8 de 1 Samuel. Exatamente, tá, pessoal? Então vamos lembrar. O que nós tínhamos até então? O sistema tribal. Só que os primeiros versículos do capítulo 8 de 1 Samuel vão trazer para nós algo muito interessante. Trágico um pouco até, mas interessante. O que está acontecendo? Samuel tinha envelhecido e os seus filhos não seguiam segundo a lei de Deus. Não seguiam a partir daquilo que eram os mandamentos do Senhor. E eles passam a se corromper como juízes em Israel. O que vai acontecer nesse momento? Vai acontecer que os anciãos vão até Samuel, lá em Ramá. Samuel estava em Ramá. E lá em Ramá vão justamente fazer o seguinte: vão clamar a Samuel que possa ungir para eles um rei que reja, não é, toda aquela população, aquele povo de Israel, conforme as outras nações tinham um rei. Nesse momento, Samuel fica um pouco desgostoso com isso. Isso está tudo lá no primeiro Samuel capítulo 8. E ele consulta a Deus. E Deus fala para ele, então, faz o seguinte, ó, dá um rei para esse povo, porque eles não querem que eu reine sobre eles. Eles não querem que eu reine sobre eles. Então, faz o seguinte, ó, unge aí um rei e acabou, né? Unge aí um rei e pronto. É isso que eles querem. Nesse momento, então, vem o primeiro rei. Quem vai ser o primeiro rei? Nós estamos lá em 1 Samuel. O primeiro rei vai ser Saul. Saul vai ser aquele rei que a gente conhece, mais ou menos, né? Não vai ser um rei tão bom assim. Depois vem Davi. Davi, ele tem coisas boas, mas também tem coisas mais ou menos. Você conhece a história, não é? A mulher de Urias, que ele pega, né? E manda colocar Urias na frente da batalha. Toda aquela história que você já conhece. Ele vai ser o segundo rei. E depois, o terceiro rei da monarquia unida, que reinou sobre as 12 tribos, será Salomão, filho de Davi. Ok? Então, esse período, ele começa lá pelo ano 1010, mais ou menos, até 930 ou 931, que é o período da morte de Salomão. Beleza? E agora, onde isso está sendo contado? 1 Samuel, a partir do capítulo 8, início da monarquia. E aí nós vamos lá até o livro, que vai ser o livro de 1 Reis. 1 Reis. E lá em 1 Reis, por volta do capítulo 11, não é, a gente já tem a passagem de poder de Salomão para o filho dele, que será Roboão. Beleza? Então, pessoal, aqui nós estamos terminando aquilo que é conhecido como o período da monarquia unida. Beleza? João Cláudio, o que você destaca aqui que é fundamental? Eu destaco aqui o fato de que Israel quis deixar Deus de lado. Israel quis um rei humano sobre eles. E nesse momento da história, esses reis vão ser sagrados, ungidos
e esse é o termo melhor para usar, e a partir desse momento, então, não é, começa essa epopeia de uma história muito difícil que o povo de Israel viveu. No próximo vídeo, eu vou te contar qual é o grande acontecimento que se deu lá em torno de 930, 931, com a morte de Salomão. E esse próximo período, ele será crucial para o entendimento da sequência que você tem que ler da Bíblia. Então, até agora foram Gênesis, vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, ok? Até agora. Então, até o capítulo 11 de 1 Reis. Se você fizer a leitura nessa sequência, você está fazendo a leitura na sequência exata da história do povo de Israel. Próximo vídeo, imperdível. Te espero lá. Deus abençoe.